Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Nosso assunto de hoje é: onde eu devo encordoar minha raquete? Com quem eu devo encordoar a minha raquete? E eu tenho uma coisa para dizer para você: encordoe a sua raquete com um bom encordoador. Às vezes as pessoas que jogam tênis pensam assim, eu já tive inclusive amigos que faziam isso. O sujeito ia lá, comprava uma raquete de boa qualidade, uma raquete que dava aquilo que ele buscava numa raquete, e quando ele chegava para mim ele dizia assim: Tó, quebrou a corda, põe a mais barata. Ele não quer saber qual é a corda, se é boa, se não é, ele quer gastar pouco. Uma das coisas mais comuns em quem procura um encordoador é o preço. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você: às vezes o barato acaba saindo caro. Quando eu digo para você procurar um bom encordoador, eu estou pensando em dois tipos de profissionais. De um lado, você tem hoje muitos profissionais que fizeram curso para serem encordoadores. No Brasil há uma quantidade muito grande, né? Alguns que fizeram cursos que são reconhecidos internacionalmente, que são inclusive qualificados para participar ou para encordoar raquetes em torneios da ATP, né? Em torneios grandes. Esses profissionais, você pode ter certeza que eles vão fazer um encordoamento de alta qualidade para a sua raquete. Se você não tiver ideia de qual é a corda e tudo mais, na maioria dos casos, muitos desses encordoadores vão te dizer e vão poder te orientar qual corda você deve usar, né? Vão te orientar para que você tenha a melhor performance com aquela raquete que você usa. Outro tipo de profissional de boa qualidade ou de bom profissional é aquele encordoador que tem uma experiência muito vasta. Aquele encordoador que, mesmo não tendo feito um curso reconhecido internacionalmente, é um encordoador que tem uma experiência vasta, que encordoa há muitos anos, que conhece muito de cordas, que estuda por sua própria conta. Só para que você tenha ideia, há um tempo atrás eu conversava com um colega que também encordoa raquetes e eu falava para ele a respeito de um tipo de encordoamento que se usa, que é chamado de ATW, que é uma forma de você sempre ter, desde que seja com um único tipo de corda, você sempre ter uma raquete encordoada com 2 nós. E quando eu falei disso, ele olhou para mim com aquela cara assim: do que você está falando? E aí você olha e diz assim: então, ele pode até ter experiência, ele pode até conhecer, ele pode até ter feito muitos encordoamentos, mas ele está desatualizado, porque há muitas maneiras diferentes, há várias técnicas diferentes para se encordoar uma raquete. Além do que, existem hoje raquetes que você tem que começar no lugar certo o encordoamento, senão você não vai conseguir encordoar a raquete. Há modelos da Prince que são assim, e até recentemente alguns da própria Babolá. Então, se você quiser encordoar sua raquete, procure principalmente encordoadores com cursos formados, que conhecem do assunto, ou encordoadores bons que tenham experiência, mas que sejam atualizados, que sabem o que está acontecendo, que estão sempre estudando. O sujeito que aprendeu a encordoar lá atrás, na época que só tinha tripa sintética e parou nessa época, dificilmente ele vai poder te orientar numa corda, que tipo de corda você deve usar, que corda que pode te ajudar se você quer spin, ou quer controle, ou quer alguma outra coisa, tá? Então, a primeira coisa a se pensar é isso: você deve procurar o profissional, o melhor que você tiver disponível. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Alguns anos atrás eu já encordoava a raquete, mas eu tinha acabado de mudar de uma cidade para outra e uma das minhas raquetes estava quebrada. E por conta da mudança, aquele negócio de máquina toda desmontada, aquela coisa toda, o que eu fiz? Eu peguei a minha raquete e levei numa loja da cidade para onde eu tinha acabado de mudar. E quando eu cheguei lá, entrei, tinha um menino, devia ter o quê? Acho que uns 15 ou 16 anos, que estava sendo treinado pelo dono da loja para ser o sujeito que ficava responsável por encordoar as raquetes. E eu entrei na loja e perguntei para ele: escuta, olha aqui, ó, eu trouxe a minha raquete aqui para encordoar e eu queria saber o que você tem aí disponível
para eu colocar na minha raquete. As minhas coisas todas guardadas, com mudança, ele ia fazer para mim. Ele virou para mim e disse assim: olha, eu tenho corda de 20, de 30 e de 40 reais. Peraí, eu não perguntei quanto custa a corda, eu perguntei qual você tem. O que você tem para me oferecer? Ele não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Ele sabe pegar a corda que você escolhe, cortar o tamanho suficiente, passar lá com a libragem que você orientou e ele coloca a corda na raquete e essa é a função dele. Ele não tem nenhum conhecimento do que é, de como é, das técnicas variadas, nada disso. Ele é um passador de corda, né? Evite esse tipo de encordoador, né? Eu cheguei a pegar, inclusive, raquetes de amigos com quem eu jogava, que me trouxeram a raquete para trocar as cordas, e o encordoamento estava com a passada errada, com a passada em grometes errados, né? Isso é um problema, inclusive, para a estrutura da raquete. Então, procure sempre o melhor encordoador que tiver à sua disposição. Ele vai sempre fazer um trabalho de qualidade e muitos deles, pelo menos a maioria, sobretudo os mais experientes, os mais conhecedores, vão poder te orientar se você chegar e disser assim: olha, eu queria uma corda que me desse um pouco mais de spin, eu queria uma corda que me desse um pouco mais de potência. Se ele não tiver, ele vai dizer: olha, eu não tenho, mas eu te oriento a usar tal corda, essa ou aquela outra. Tá? Isso mostra que é alguém que conhece o assunto e que pode te orientar. Então, em termos de onde você deve encordoar, procure o melhor que você puder, mesmo que seja um pouco mais caro daquele menino que encordoava lá de 20, 30 e 40, mas você sabe que você vai ter a performance que você pediu para ele. Ele vai te orientar, ele vai fazer o melhor trabalho possível e ele pode até te orientar a fazer um tipo de encordoamento que você possa ter até um desenvolvimento maior por conta da orientação dele, tá? Então, essa é a minha dica para você em termos de quem você deve procurar. Procure o melhor que você puder. Procure o melhor que tiver na sua região. Ah, mas na minha cidade não tem ninguém. Procure na cidade vizinha. Vai lá. Não dá para um aventureiro, porque daqui a pouco você está com a raquete com problema, em vez de gastar um pouquinho mais e ir naquele encordoador que você sabe que é de boa qualidade, de um profissional de alta qualidade, tá bom? Por hoje é só, um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui e também fazer os seus comentários se você tiver alguma dúvida.